Assuntos que marcaram o cenário policial em 2024. Forças de segurança no combate a crimes relacionados a jogos de aposta online e brigas entre facções criminosas. Influenciadores digitais envolvidos em crimes e facções disputando territórios. Cerca de 3 meses após o crime, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apresentou o resultado das investigações do assassinato da influencer Sâmia Silva. Saminha, como era conhecida, foi morta a tiros na Avenida João 23, no dia 1º de outubro do ano passado. Segundo o inquérito, o assassinato teve a participação de 5 criminosos, 3 homens e 2 mulheres. Ao todo foram 5 prisões. Das 4 prisões, as pessoas identificadas como Israel, Felipe, Francilda e Vitória, elas estariam justamente no Clube Eldorado, uma vez constatando que a vítima estava lá, inclusive a vítima teria sido atraída ao local, teriam repassado a informação em um grupo, tanto Israel, Felipe, como os outros 3 que inclusive tem um mandado de prisão expedido e alguns cumpridos, teriam decidido pela morte de Sâmia. Herbert, por exemplo, ele estava no veículo Gol que prestou apoio durante a execução. David, que se encontra preso, ele teria sido o executor, ele estava na motocicleta, era o garupa, já foi identificado, esse trabalho já foi realizado. E Felipe e Israel, faccionados ao bonde dos 40, teriam participado tanto da decisão como passado a informação de que Sâmia estava lá. Os 5 indiciados pertencem a uma facção criminosa do Maranhão. O motivo do crime seria o envolvimento de Saminha com membros de uma facção rival. Motivação do crime, briga de facções. A Sâmia, infelizmente, nós constatamos que ela tinha ligações com o PCC, tirou foto, inclusive, com um integrante conhecido do PCC há algum tempo antes do crime. E foi isso, ela teve a morte decretada por membros do bonde dos 40. Dentre esses membros estava um indivíduo conhecido por Jiboia, né? Nós temos o David, que já está preso e foi um executor do crime. Durante a coleta de provas, um fato chamou a atenção dos investigadores. No celular de um dos investigados foram encontradas várias fotos do delegado Matheus Zanata, superintendente de operações integradas da Polícia Civil do Piauí. A Secretaria de Segurança investiga agora qual seria o interesse dos criminosos. Segundo o delegado-geral, uma das linhas de investigação é a possibilidade de um possível atentado contra o delegado Matheus Zanata. É estranho. Se você vê uma foto de um delegado, de uma matéria, mas várias fotos de um mesmo delegado, inclusive uma foto de um delegado com a esposa, é muito estranho. Então nós coletamos essa foto em relação ao delegado Zanata, várias fotos dele, e realmente nos chamou a atenção, porque o delegado Zanata, amplamente conhecido no Piauí, um delegado muito atuante, né? E realmente o que nos demonstra que a polícia está fazendo uma atuação muito forte que está incomodando essas facções, ao ponto de eles estarem catalogando fotos de autoridades. Então, isso não nos intimida nem um pouco, né? Mas nos faz ir a essa linha de investigação. Está aqui no Piauí. Que o delegado poderia ser um alvo dessa? Nós não podemos descartar, certo? Mas é isso, nós não temos medo de nenhum criminoso, de nenhuma facção. Os veículos de luxo estacionados no pátio da Secretaria de Segurança do Piauí foram apreendidos com membros de uma quadrilha que ganhava dinheiro com jogos de azar. O esquema era comandado pelo influencer Ítalo Bruno, um ex-motoboy que ficou milionário com um esquema de rifas eletrônicas, caracterizada como atividade ilegal no país. Quem achou que esse ano ainda não ia dar tempo de mudar de vida? Tá enganado, meu parceiro! Rapaziada, é uma casa 100% mobiliada, meu parceiro! Esse aqui é o quarto do seu filho. Então clica no link, participa, pega a bênção, que essa aqui é a mudança da sua vida por apenas 89 centavos. Na manhã de hoje, Ítalo e mais 9 pessoas foram presos pela Operação Jogo Sujo,
deflagrada pela Polícia Civil do Estado. A gente recebeu várias denúncias, né? E como é sabido aqui no Brasil, o jogo de azar é crime, né? Apesar de ter passado uma lei aí, mas ainda falta regulamentação. Mas aí isso aí vem desde antes, né? Mesmo da tramitação dessa lei. E aí também gerou, a partir do momento que a gente começou a investigação, a gente viu que tinha várias discrepâncias, né? De patrimônio ali, carros de luxo, casa, viagens, então tudo isso acabou chamando a atenção. Além das denúncias, o que mais chamou a atenção da polícia foi o padrão de vida apresentado pelo influencer. Ele sempre aparecia nas redes sociais, viajando por locais caros e dirigindo veículos de luxo, como este Audi TT e aquele Porsche ali, o Boxster, avaliado em mais de R$500 mil. Em uma das redes sociais mais populares do país, Ítalo Bruno, mais conhecido como Bruninho, tinha acima de 600 mil seguidores. Ele usava a rede social para divulgar os prêmios das rifas e ostentar a vida de luxo. Tem ele ali como se fosse o chefe, né? E aí você tem a irmã como se fosse uma parceira ali. Aí você tem umas pessoas que servem ele ali como se fossem uns funcionários. Tem um contador que faz a contabilidade do que ele ganha. E os contratos de compra e venda também. E basicamente a organização é estruturada dessa forma. Ou seja, toda essa organização, todo esse grupo atuavam no sentido de facilitar a lavagem do dinheiro. Exatamente. E promover o crime também de jogo de azar, né? O último crime aconteceu na noite dessa terça-feira. Criminosos invadiram um bar no bairro Monte Verde, região da Santa Maria da Codipe, na zona norte da capital piauiense, e assassinaram Jeanderson Vitório Queiroz, 26 anos. Esse rapaz que perdeu a vida ontem, na verdade já havia sido preso no seu passado por pertencer a uma facção criminosa. Semana passada, inclusive, nós havíamos prendido a mãe dele, numa situação que indiretamente também se relacionava à questão de facção criminosa, e o estabelecimento comercial que era de propriedade deles era uma espécie de ponto de encontro da facção Bonde dos 40. Então, ao que tudo indica, embora ainda preliminarmente, uma situação de confronto entre o PCC e o Bonde dos 40 que gerou mais uma vítima aqui na nossa capital. Este foi o 6º assassinato na zona norte de Teresina desde o último sábado. Foram registrados 2 homicídios no bairro Pedra Mole, um na barbearia no bairro Matadouro, 2 na Santa Maria da Codipe e este último no bairro Monte Verde. Desde o início de 2024 já foram registrados 13 assassinatos na região norte da cidade. Segundo as investigações da Polícia Civil, a maioria dos crimes estão interligados e seriam parte de uma guerra entre 2 facções criminosas. Desses 13 homicídios, a imensa maioria, a investigação já está bastante avançada. Ontem mesmo nós conseguimos fazer uma prisão importante, dando uma resposta em menos de 24 horas. E o detalhe é que desses 13 homicídios, apenas 2 não seriam relacionados à facção criminosa. É claro que esses inquéritos tramitam no Departamento de Homicídios, mas a interação entre a Terceira Seccional e o Departamento de Homicídios é muito intensa, e a investigação ela tem se dado em perfeita colaboração. Então, o que tem acontecido de fato é a matança envolvendo integrantes de facções rivais. O secretário de Segurança do Estado do Piauí diz que já se reuniu com os comandos das polícias civil e militar para intensificar o combate a essas ações criminosas. Pontualmente, nós temos 2 focos de conflito entre as organizações criminosas. No extremo sul, em São Raimundo Nonato e Avelino Lopes, nós já fizemos prisões em São Raimundo, nós já temos prisões decretadas em Avelino, em breve nós vamos prender as pessoas que cometeram os crimes em Avelinos. E aqui na região norte, na zona norte, na Grande Santa Maria, nós estamos tendo um conflito, é uma disputa interna entre essas organizações criminosas. Isso, quando a gente vê lá o público, quase 100% ou já foi preso ou tem um processo de organização criminosa. Infelizmente, são pessoas que abraçaram o mundo do crime, mas a gente tem que assumir nossa responsabilidade e nós estamos nesse combate para prender os responsáveis por todos os homicídios.
A noite dessa quinta-feira, dia 3 de setembro, foi bastante violenta e sangrenta na Grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. 3 pessoas, inclusive uma gestante de 19 anos, morreram alvejados com tiros de arma de fogo. A mulher, que estava grávida de 4 meses, foi morta com 2 tiros, um no pescoço e outro no tórax. Informações que a gente tem que foi 2 elementos numa pop preta, sem placa, 2 elementos alto e magro, um de camisa verde. Chegaram e já chegaram atirando. Muitos familiares, muitos amigos aqui, tanto que eu tive que trazer um reforço para o hospital, porque os amigos, a família, estão assim, não se conformam, né? O que aconteceu, revoltado, né? Em seguida, uma menor de 14 anos de idade foi executada dentro de um supermercado na região. Os elementos passaram em perseguição a essa adolescente, efetuaram disparo. Ela tentou se abrigar no interior do comércio. Seus algozes vieram na busca dela no interior e realmente terminaram o que eles estavam querendo no início, né? Mataram a adolescente dentro do comércio. Segundo informações populares, ela foi baleada na rua, né? E quando ela foi baleada a primeira vez, ela correu para dentro do comércio, já dizendo que iria morrer. Em seguida, um borracheiro de 44 anos também foi morto a tiros, próximo a esse supermercado. Outras 5 pessoas foram atingidas com disparos de arma de fogo, inclusive um menor de idade, que levou um tiro de raspão na cabeça. 2 mulheres foram mortas com requintes de crueldades na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Após passarem por sucessivos atos violentos, teriam sido executadas e depois enterradas em uma cova rasa. Uma criança de 4 anos, filha de uma delas, que teria presenciado toda a ação, depois teria sido liberada em uma UBS da região. Tinha a informação de que elas tinham saído com 2 crianças. Na realidade, elas saíram com 2 crianças, mas passaram na casa de uma parenta e deixaram uma das crianças, que era o menino que tem 6 anos. Isso já foi uma informação muito grande para a polícia. A polícia vive do poder de observação e trouxe essa informação. Nós já trabalhamos essa informação. Aliadas a outros, fizemos o perímetro e conseguimos localizar os corpos. A informação de que os companheiros delas estão presos, são ligados a uma facção criminosa, o PCC, e elas atualmente estavam tendo um relacionamento com o pessoal do bonde dos 40. Mas isso tudo está sendo levado para o inquérito policial. Sobre uma mulher que teria participado da mutilação cortando os cabelos das vítimas e sobre vídeos postados comemorando as atrocidades, o delegado fez ponderações. Esses vídeos de comemoração aí, o bandido ele pode fazer a comemoração que ele quiser. Nós estamos tratando aqui da materialidade do fato criminoso. Aqui apareceu nesse decorrer muitas histórias. A gente filtrou cada uma e pegamos uma linha de investigação no sentido de que a gente possa levar para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, uma informação harmônica, convincente, que possa instruir uma peça acusatória, que é a denúncia, e que essa denúncia resista à instrução criminal. No Instituto de Medicina Legal, os corpos estão sendo minuciosamente examinados para saber se foram torturados e o grau de mutilação, pois isto só seria possível caso a violência tivesse sido praticada em vida. Essas lesões a gente tem que inicialmente detectar se elas foram verificadas em vida, não é? Porque às vezes, numa série de pancadas, às vezes você tem... Não estou dizendo que é o caso, não estou dizendo que é o caso, aliás, nem é. Mas vamos lá, que alguém, por exemplo, mate alguém com 5 tiros, vai lá, um exemplo. E depois apareçam as lesões por pancadas, digamos assim, que não é o tiro. Se eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho que saber se essas pancadas foram antes ou depois da morte. Porque ninguém tortura morto. Crimes contra crianças e mortes em escolas também chocaram pais, professores e a sociedade. Segundo informações de populares, este vídeo postado na internet foi gravado por um homem que passava na Avenida Maranhão de motocicleta, logo depois que uma criança teria sido abandonada pelos pais. Abandonaram foi uma criança aqui, pô, ó, na Maranhão aqui, ó. A criança chorando aqui, ó, e o pai lá de sequência lá, ó.
E a mãe indo-se embora, ó. Lá se vai, ó. Assim que tomou conhecimento do caso e após checar a veracidade do vídeo, o Conselho Tutelar tomou as providências e encaminhamentos para checar se houve mesmo abandono de incapaz. Na tarde de ontem foi feita a notificação dos pais, mas já uma conversa com os pais. Os pais estavam com a criança se dirigindo para a compra de um lanche, onde teve aí uma possível discussão entre o casal, a qual a mãe saiu e deixou a criança e o pai foi a buscar a bicicleta onde eles estavam andando. O Conselho Tutelar já está apurando os fatos, encaminhou onde se deveria ser encaminhado ao Ministério Público, à primeira vara. Essas notificações foram feitas, né? E aí a gente aguarda o desenrolar. Os pais da criança serão ouvidos em audiência pelo Conselho Tutelar. E depois um relatório será encaminhado ao Ministério Público. Lembrando que abandono de incapaz é crime e quem comete este tipo de crime pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Do ano passado para este ano se aumentou em 40% o número de abandono de incapazes, né? Então assim, às vezes você pensa que você deixar seu filho de 10, 8, 9, 10 anos em casa, ir ao trabalho, ir ao comércio e deixar ele só, isso configura-se como crime, que é abandono de incapaz. Então a sociedade ela tem que perceber que a criança ela não pode ficar só. Ela tem que estar acompanhada de um maior de idade para que ele possa responder pelas ações a qual ocorra. O acidente ocorreu por volta de 6 horas da manhã dessa quarta-feira na rua Santa Bárbara, bairro Verde-Lá, na zona leste de Teresina. Uma menina de 8 anos foi atacada pelo cachorro da família, um cão da raça Pitbull. O cão conseguiu adentrar a casa, o interior da casa, foi lá no cômodo onde a criança estava dormindo, embrulhada, e segundo o relato da própria mãe da criança, de 8 anos, ele começou a atacá-la. Foi quando ela pediu socorro e a vizinhança veio intervir, e a alternativa correta foi sacrificar o animal. A criança, que tem microcefalia, foi socorrida e levada ao pronto-socorro. Peritos criminais foram até o local para recolher o animal sacrificado. A gente só constatou o cachorro morto no local, muito mancha de sangue. A gente fez o levantamento e aí o laudo vai sair daqui a 10 dias. E esse laudo deve apontar que aspecto? Esse laudo a gente vai verificar, tentar verificar o que foi que aconteceu, analisar as manchas de sangue e verificar. Registramos o momento em que o pai da criança chega depois de ter sido avisado do acidente. Seu João é separado da mãe da criança. Segundo ele, o cão pertence a um dos filhos que é adulto e já teriam acontecido outros incidentes com o Pitbull. O senhor já soube notícia de como é que... Não, eu estava no serviço. Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando. E aí soube dessa... O meu cunhado foi me avisar lá. A gente somos separados, eu moro ali com a minha irmã e ela mora aqui com eles três. Desde quando a gente morava ali do outro lado, que eu sempre disse para ele, para não dar certo esse cachorro aqui. Esse cachorro já tentou matar um outro cachorro pretinho que tem aqui, caseiro mesmo, vira-lata. Eu já tentei salvei por 2 vezes. E eu sempre dizendo para ele, não dá certo esse cachorro, não dá certo esse cachorro aqui. Todo mundo diz que não dá certo você criar um pitbull junto com 2 crianças. Aí, não, mas ele é dócil, que dócil. A gente não confia em animal bruto. Aí acontece essa tragédia aí. O senhor agora vai para o hospital? Eu não tenho nem como ir, eu tenho que ir para casa, tomar uma água de açúcar e descansar. Eu estou saindo do serviço, não comi nada, coisa nenhuma. A raça Pitbull é temida por causa de acidentes envolvendo ataques a pessoas e animais. Um estudo da Secretaria Municipal de São Paulo, publicado no Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, concluiu que nos casos de acidentes com humanos, 48% foram ataques de cães sem raça definida, conhecidos como vira-latas ou caramelos. 7,4% foram da raça Poodle, 5,9% da raça Pitbull e 5,7% foram acidentes com cães da raça Pastor Alemão. O estudo revela ainda que 57,6% dos acidentes aconteceram dentro de casa, 56,2% eram da família ou conhecidos e 80% das lesões foram leves
e a maioria das vítimas foram crianças de 5 a 14 anos. O problema é que os percentuais de ataques de pitbull, embora sejam baixos se comparados com os de cães sem raça definida, eles provocam ferimentos graves e até a morte de pessoas e outros animais. E foi exatamente o que aconteceu com a menina atacada na manhã desta quarta-feira. Segundo o Hospital de Urgências de Teresina, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O pitbull é um cão feroz por natureza? Estudos mostram que não. Os acidentes com essa raça estariam relacionados com o nível de estresse a que são submetidos. Estresse esse provocado pela forma como são criados, quase sempre presos, sem atividade física e sozinhos. Qualquer cão em ambiente de estresse pode atacar e morder uma pessoa. A diferença está no potencial lesivo da mordida de uma raça de pequeno porte e de um pitbull. O crime aconteceu dentro do pátio de uma escola pública no bairro de Seu Arco Verde, na zona sudeste de Teresina, capital do Piauí. O estudante Maciel Medeiros da Silva, 18 anos, foi executado a tiros quando saía da escola. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O assassino já estava dentro da unidade de ensino. Foi por volta das 5 e pouco da tarde, já estava no período de saída dos alunos do colégio. O rapaz lá da portaria, inclusive, foi ouvido, entrevistado. No momento, ele deixou o portão aberto, quando foi justamente que o indivíduo entrou repentinamente, já com a arma em punho, e efetuou o disparo. Ele tinha já o adrede, o objetivo de atingir a vítima. Tinha vários alunos, tinha professores e outros funcionários, servidores do colégio, mas ele já estava buscando. Aí, por que ele atirou lá? Por que ele matou ele dentro do colégio? Ele matou ele dentro do colégio porque no crime tem o meio, o modo e a oportunidade para o criminoso. E foi o meio e a oportunidade que ele teve. Ele, inclusive, planejou, arquitetou a morte do rapaz lá. Ele ia matar ele ou dentro do colégio ou nas imediações. Era o local em que ele achou ele melhor desprotegido para atingi-lo. Segundo informações colhidas pelo DHPP, a vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio há algum tempo atrás. Um dos motivos é que ele faria parte de uma organização criminosa. No início do mês, a vítima tinha sido presa por estar em posse de um celular com restrição de roubo. Ele disse que tinha comprado o aparelho por R$ 70 há cerca de 2 anos. Segundo a polícia, o aparelho celular pertencia a um homem que tinha sido morto na Vila Mariana Fortes, na zona sudeste da cidade. Nós temos já toda a identificação dele, temos o perfil dele. Ele completou 18 anos recentemente. É um rapaz que tinha uma inclinação para o submundo do crime. A gente volta a repetir que o mundo do crime só tem 2 caminhos, ou cadeia ou cemitério, e às vezes as pessoas não alentam para isso, não atentam. O estudante morto era aluno do programa de educação de jovens e adultos que funciona na escola. Por causa do crime, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí divulgou nota suspendendo as aulas na unidade de ensino nesta sexta-feira. Este foi o segundo caso em que criminosos invadem escolas públicas em Teresina para matar estudantes. Em novembro do ano passado, o aluno Marcos Vinícius da Costa Barros foi morto dentro da escola onde estudava, na Vila Santa Bárbara, na zona leste da cidade. Assim como no caso do de Seu Arco Verde, o assassino aproveitou uma distração do porteiro para entrar na escola, esperar a vítima e cometer o crime. Eu te amo, fim dos tempos. A pequena Ana Luíse tinha apenas 4 anos. Nessa foto, ela aparece sorrindo ao lado do pai, que foi a outra vítima de um duplo homicídio na noite dessa quinta-feira no bairro Parque Vitória, uma comunidade na zona sul de Teresina. Segundo a polícia, 6 homens encapuzados invadiram a casa da família e assassinaram Francisco Eduardo Guimarães Santos e a filha com vários tiros. Segundo a informação, eles estavam bebendo na casa, o pai, a mãe, uma irmã da mãe da criança e outro indivíduo vizinho. Nesse momento, eles saíram para comprar cerveja quando já avistaram os indivíduos. E aí se esconderam na casa do vizinho. Foi quando os indivíduos invadiram a casa, quebraram um cadeado e efetuaram os disparos. A vítima, o
O Eduardo, ele correu ainda para o banheiro, mas foi morto dentro do banheiro e a criança morreu com disparo de arma de fogo deitada na cama. A criança ainda foi socorrida e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações prestadas por familiares, Ana Heloíse já estava na cama, pronta para dormir, quando recebeu os disparos. Ana Heloíse foi baleada no braço, na perna e no peito. A principal linha de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina é de que os crimes fazem parte da disputa entre organizações criminosas da cidade. Segundo consta, são brigas de facções, porque a vítima pertencia ao bonde dos 40 e os outros indivíduos algoze ao PCC. Mas é preciso que a gente prove, porque esse negócio de dizer é facção, todo bandido hoje é faccionado e a gente não sabe mais o que é organização criminosa e o que é associação criminosa. Por isso que às vezes os tribunais diferem e terminam soltando criminosos, porque as coisas têm que ser colocadas nos autos do inquérito policial conforme estipula a lei o fato em concreto. O Departamento de Homicídios já identificou 2 suspeitos de participação no crime. A gente tem o nome já de 2 supostos autores e, independentemente de quantos sejam, agora temos a informação de um veículo que eles andavam, que eles pararam numa esquina. Esse carro já estava desde tarde rodando lá. Então a gente tem muitas informações, agora nós estamos filtrando através da investigação. Só tenho uma certeza, nós vamos identificar todos eles e vamos prender. Saiu o resultado dos exames toxicológicos que confirmam o envenenamento de 2 crianças após consumirem cajus na cidade de Parnaíba, litoral norte do estado. Foi feito exame cadavérico aqui no IML, onde se encontrou grânulos pretos no estômago. Esse estômago foi para o Laboratório de Toxicologia Forense do IML, onde os 2 farmacêuticos forenses, que são perito criminal, se debruçaram sobre eles. Feito este método, se chegou à conclusão, que no estômago da criança que morreu, nós tínhamos uma substância chamada terbufose. Para o Dr. Antônio Nunes, a substância encontrada no organismo das crianças deu positivo para um inseticida, cujo efeito é superior ao chumbinho, popularmente conhecido como veneno para ratos. Ele age na junção dos nervos, digamos assim, nervos com músculos, ou entre o nervo mesmo, nervo com nervo, para a gente se entender melhor, que são as sinapses nervosas. Ele age ali alterando essa comunicação nervosa, tanto entre terminações nervosas como terminação nervosa com músculos, etc. Por isso que a gente tem a diarreia, insuficiência respiratória, para essa questão de dificuldade de respirar mesmo, pela questão da contração muscular que fica deficiente. Então, este morreu por conta disso, realmente, isso aí é tranquilamente, e o outro está ainda lá a se tratar na HUT, e pela hipóxia que se tem, aquela diminuição de oxigênio, o tempo é que vai dizer como essa criança sairá. O caso aconteceu em 23 de agosto deste ano e a suspeita do crime é uma mulher que teria oferecido aos mesmos uma sacola contendo os frutos. Ela está presa e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Parnaíba e segue em segredo de justiça. Violência urbana. Gerente de posto de combustível é sequestrada e músico morre quando voltava para casa após um show. A morte veio quando bandidos trocaram tiros com a polícia e um casal é atropelado e morto. E jovem atira em estudante dentro de escola. Kátia Moura, gerente de um posto de gasolina na Zona Leste, o filho de 8 anos e o marido saíam de casa no bairro Dirceu na manhã de terça-feira, quando foram abordados por 4 homens. Segundo depoimentos, eles chegaram em motos e um carro. Sequestraram Kátia, e enquanto 2 homens seguiram com ela no carro da família para o posto,
Outros 2 fizeram o filho e o marido da gerente de refém trancados dentro de casa. Ao chegar aqui no posto de gasolina, onde Kátia trabalha como gerente, os ladrões a obrigaram a sair do carro, entrar no escritório, abrir o cofre e levaram todo o dinheiro que havia lá dentro. Relatou que eles tinham abordado ela na saída da casa dela, né? E aí contaram para ela os detalhes que já vinham monitorando ela já há uns 3 meses e que sabia de toda a rotina dela, né? E aí então, como ela sai cedo para trabalhar e deixar o filho dela na escola, juntamente com o marido dela, né? Ao abrir o portão, os meliantes abordaram ela. Eles estavam em motos e em um carro. E aí eles entraram e fizeram ela de refém. E aí eles ficaram com o marido e o filho na casa dela, né, trancados. E vieram no carro dela aqui até o posto. Chegando aqui, eles desceram normalmente, né? Ela estava no banco de trás junto com outro cara e ele fez ela ir até o escritório, abrir a porta como se nada tivesse acontecendo e abriu o cofre. Eles pediram para ela abrir o cofre, ele retirou o dinheiro. E o compasso dele ficou no carro da vítima, né? Eles saíram e deixaram ela ali. A família passa bem. A quantia roubada não foi divulgada. O caso é investigado pelo Departamento de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, DRACO. Até o fechamento desta reportagem, os ladrões que fugiram no carro da vítima ainda não haviam sido identificados. Nosso patrão está vendo as possibilidades aí, né, de empresas de segurança, tomar as medidas cabíveis, né, para que isso não venha acontecer, né, porque fica o emocional, né, e a gente não gosta de passar por isso. Ficam com medo. Isso, a gente já fica com medo. Aqui até a nossa equipe, por mais que não tenha passado pelo acontecido, mas é uma pessoa que trabalha com a gente, né? E aí a gente sente também. O baixista Carlos Henrique de Araújo Costa, de 24 anos, morreu às 5 da manhã no Hospital de Urgências de Teresina. O músico foi baleado por um PM durante uma perseguição policial na zona leste de Teresina. O músico estava voltando para casa em um veículo por aplicativo depois de ter saído do trabalho. Ao chegar no cruzamento das avenidas Kennedy com Dom Severino, o carro em que estava foi colhido por uma caminhonete SUV que estava sendo perseguida por uma viatura do 9º Batalhão. Após o tiroteio, o músico foi socorrido e levado para o HUT. Os ocupantes do carro que estavam sendo perseguidos pela viatura do batalhão foram presos. Um deles ficou ferido e também foi encaminhado para o pronto-socorro. Os carros envolvidos na ocorrência foram levados para a central de flagrantes. O veículo onde estava a vítima foi praticamente todo destruído na colisão. Ele estava voltando para casa do trabalho. Do trabalho. Ele veio do trabalho e esclarecer, meu filho não era bandido, ele era músico, era trabalhador, era honesto, não era bandido. Infelizmente a gente vive num Brasil que não tem lei. Aí é uma dor para a família. Nós vamos sentir a dor. E ele, um menino novo que perdeu a vida com uma fatalidade dessa aqui. O diretor do Departamento de Polícia Científica do Piauí confirmou que a causa-morte do músico Carlos Henrique de Araújo Rocha, 24 anos, foi politraumatismo. Fica claro na declaração de óbito que não há perfuração por projétil de arma de fogo. Nem perfuração, nem projétil, certo? O corpo tem lesões na cabeça, no cérebro, né? Contusões, você vê os pontinhos hemorrágicos, pequenos. Fratura nas costelas dos dois lados, em várias costelas, mais ou menos 5 cada lado. Externo, que é esse osso do meio. Contusão cardíaca, contusão nos 2 pulmões, inchaço dos 2 pulmões. Perfuração no pulmão direito, muito sangue aqui dentro do peito. Lesão de fígado e baço. Então, essas lesões, na verdade, foi que o mataram. Ação contundente, contusões. Que é o que acontece num acidente. O Instituto de Medicina Legal do Estado tem 10 dias para enviar o laudo para a polícia. Uma vez que já ele me declarou não haver nesse momento um outro estudo a ser feito, ele examinou bem o cadáver, fez a necrópsia toda direitinho, já sabe das coisas.
que ele desse laudo até amanhã, até para poder o delegado tomar as providências dele com mais propriedade. Ele precisa do laudo por escrito. Quem aguarda o laudo é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina. O DHPP assumiu a investigação da morte do músico ocorrida no HUT depois que ele foi vítima de um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Dom Severino e Kennedy, na zona leste de Teresina. Na madrugada da última quinta-feira, o carro por aplicativo onde Carlos Henrique estava foi atingido por uma SUV com suspeitos que fugiam de uma guarnição do 9º Batalhão da zona norte da cidade. Esses indivíduos, segundo consta, estavam subtraindo fios elétricos e telefonia de cobre. A perseguição iniciou lá no bairro Matadouro, se estendeu por Zona Norte, passou pela Ponte Estaiada, Primavera, adentrou a Zona Leste até chegar a esse fato. A Polícia Civil deve colher novos depoimentos, entre eles do motorista do carro por aplicativo onde estava a vítima e dos policiais militares que participaram da ocorrência. Nós ainda não recebemos o laudo oficialmente, teve só uma informação oficiosa, mas precisamos ter o laudo e com a definição da causa-morte, como também da natureza jurídica do fato. Aliado a isso, nós estamos lendo e vendo todas as declarações dos policiais militares que prestaram lá na central de flagrantes, onde perante a autoridade policial. Nós vamos ver se precisa reinquirir eles ou se aquilo é o suficiente, bem como o motorista do Uber. O local onde ocorreu o acidente possui diversas câmeras de monitoramento. Essas imagens estão ajudando a polícia a conduzir as investigações. Os autores dessa SUV têm que responder por homicídio também, pelo dolo eventual, uma vez que teriam em alta velocidade ultrapassado o sinal vermelho, causando esse homicídio. O casal trafegava em sua motocicleta por esta avenida, Jockey Club, e ao entrar no cruzamento teria sido surpreendido exatamente por um carro que vinha em alta velocidade aqui na avenida Nossa Senhora de Fátima. E, de acordo também com as informações, o semáforo estaria liberado para o motoqueiro e que foi surpreendido. A colisão teria acontecido logo aqui, em meio deste cruzamento. O carro desgovernado chegou a colidir com este poste, que a gente pode observar aqui que é um outro poste, porque o poste teria sido derrubado, são as informações, e acabou tombando logo mais ali à frente, onde há uma parada de ônibus. A gente vê pelas imagens que o veículo está em alta velocidade, né? Com certeza acima do limite de velocidade local, que é de 60 km por hora. A polícia, no decorrer da autuação em flagrante, foi verificado que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. Isso foi constatado em laudo do IML, que a médica de plantonista, perita médica legal, atestou a estado de embriaguez completa no exame clínico, foi feito no IML. E ele estava na posse também de substâncias entorpecentes em seu bolso, provavelmente metanfetamina, alguma coisa dessas que alguns jovens fazem uso em festas, né, como um estimulante, são drogas sintéticas. Então, tudo isso está sendo apurado, que tipo de substância entorpecente é essa, o estado de embriaguez está definido, as imagens mostram ele na contramão. Nós vamos solicitar também, requisitar a perícia criminal, o cálculo da velocidade. Através das imagens, o perito consegue estabelecer, calcular a velocidade que o veículo vinha. E o inquérito segue, o João Henrique está preso em flagrante delito e essa prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva. Nós vamos atuar agora para produzir a maior quantidade de provas possíveis para que no futuro ele venha a ser condenado pelo crime que ele praticou. O caso que comoveu os teresinenses e preocupa as autoridades de saúde, educação e segurança deixou uma estudante de 16 anos apreendida e um estudante de 17 anos na UTI de um hospital. Após ser conduzida à central de flagrantes, a adolescente foi encaminhada ao Complexo de Defesa da Cidadania.
e deve responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. A Polícia Militar chegou, fez a apreensão da adolescente e apresentou ela aqui na central, na presença dos pais, na presença de um advogado e da presença de um delegado e da delegada Daniela. Ela se manteve em silêncio, certo? Não contribuiu em nada, a todo momento em silêncio, com a cabeça baixa e as mãos na face, né? O procedimento está sendo lavrado mesmo com esse silêncio dela, com o uso das câmeras, com a questão das testemunhas. O disparo atingiu o estudante na boca e o projétil está alojado na coluna. Segundo a apuração da nossa equipe, ele corre risco de ficar paraplégico. Foi intensa a movimentação de parentes e da imprensa na Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor, responsável pelas investigações. Houve um rapaz da farmácia que é uma testemunha que a adolescente teria passado e pedido para que ele chamasse a polícia. Nós ouvimos os pais do adolescente, né? A mãe da adolescente foi ouvida ontem na central de flagrantes e foi ouvida também a testemunha ocular, que foi quem presenciou o ato infracional. A testemunha ocular, ela disse que estava no refeitório e aí ela viu quando a adolescente efetuou um disparo de arma de fogo no rapaz. O procedimento que a gente chama de auto de apreensão em flagrante delito, né? Ele já está praticamente concluído e eu devo relatá-lo no mais tardar para encaminhar para a Justiça na semana que vem. A mãe da vítima quebrou o silêncio e falou com a imprensa. Ela disse que no momento só pensa na recuperação do filho e disse que já perdoou a estudante que atirou no filho dela. Infelizmente, os jovens hoje estão muito, depois da pandemia, eles estão muito competindo com questão de redes sociais, estão desequilibrados emocionalmente, porque dependência emocional, por causa do convívio social que não se tem mais, e eles dependem um do outro, que isso não é para acontecer. Psicologicamente, nós temos que ser dependentes do Senhor. A outra pessoa é para completar, porque meu filho não quis namorar com ela, ela fez isso. Mas que Deus tenha misericórdia da vida dela. A senhora já perdoou? Do meu coração eu disse, Senhor, eu perdoo e lanço perdão sobre a vida dela. Está feito e ninguém diz mais. Violência doméstica envolvendo mulheres, infelizmente, ainda é pauta todos os dias. Mulheres que saem para trabalhar e não voltam para casa para os seus filhos. Francisco Nelson Cardoso de Castro é suspeito do rapto e assassinato da ex-esposa, a doméstica Mauricélia Rodrigues de Lima, de 37 anos. O corpo dela foi encontrado em um matagal na zona rural de Timon, no Maranhão. A vítima estava desaparecida desde o dia 23 de agosto. Nelson foi intimado a ir à delegacia de homicídios e, ao chegar, recebeu voz de prisão. Foram feitas várias coletas de imagens que demonstram que ele sequestrou a Mauricélia, raptou, manteve ela em algum local e matou a Mauricélia. Em seguida, ocultou o cadáver dela. A delegada aguarda o resultado dos exames periciais determinando como a doméstica foi assassinada. Como ela desapareceu no dia 23, já haviam aí 16 dias, e o estado que Mauricélia foi encontrada já foi um estado já em decomposição mesmo, não deu para ver os sinais de morte dela, né? Aí só o legista para poder afirmar. As investigações da Delegacia de Homicídios comprovam que Mauricélia foi visto a última vez entrando em um carro dirigido pelo ex-marido. Ela tinha saído de casa e passado a morar com a mãe na mesma semana em que desapareceu. O ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e teria feito ameaças à ex-mulher. Ele tinha sido ouvido pela polícia, mas negado ter participação no desaparecimento da doméstica. No próximo bloco, vamos rever a disputa pela Prefeitura de Teresina e também os eventos econômicos que marcaram a sociedade piauiense.